E aí galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Danilo, de Filosofia. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo A Crise da Razão. Hoje vamos nos aprofundar sobre o filósofo Nietzsche. O alemão Friedrich Nietzsche, nascido em 1844 e que morreu em 1900, formou-se como filólogo clássico em Bonn. Chegou à filosofia por meio da leitura de Arthur Schopenhauer, o que, com a admiração de Richard Wagner e a paixão pelo mundo grego, determinou em boa parte seus primeiros escritos. Nietzsche se propõe a fazer uma crítica dos valores morais que compõem a cultura. Mais do que isso, ele coloca em questão esses valores e sugere a transformação completa deles. Dessa forma, sua filosofia constitui uma exaltação de todos os valores vitais e é uma crítica da cultura, especialmente da tradição filosófica e do cristianismo, que, segundo ele, levaram o homem à submissão e o impediram de se desenvolver como um espírito livre. Centralizou sua doutrina em 4 pontos fundamentais: a chamada vontade de potência, o super-homem, a autossuperação da moral e o eterno retorno. A obra desse filósofo supôs um ponto de inflexão na história da filosofia, uma vez que deu lugar ao desenvolvimento de uma corrente de pensamento que teve uma enorme importância ao longo do século XX. Nietzsche ele vai fazer da sua filosofia uma afirmação da vida, da vontade de viver. Em torno desse núcleo, ele desenvolveu um pensamento demolidor, como propriamente figurou o chamado martelo de Nietzsche, em relação à tradição, em todas as suas manifestações. Procurou destruir morais, religiosidades, ciências, filosofias. Para Nietzsche, todas elas deram sua contribuição para oprimir o ser humano das mais diversas formas. Dessa forma, suas críticas à tradição não se limitaram, porém, ao conteúdo da filosofia que produziu. Elas também se apresentam no aspecto formal dessa produção, ou seja, no formato como essa filosofia foi proposta. Nietzsche não elaborou um sistema filosófico no sentido tradicional, como era feito até aqui. Seus textos de reconhecido valor literário são em parte fragmentados. Pode-se dizer assim que Nietzsche fala por aforismos, sem a preocupação de elaborar conceitos que possam ser encadeados de alguma forma. Mas esses fragmentos compõem sim uma unidade, uma filosofia de um novo tipo, liberada e solta das amarras que na maioria das vezes se prendiam à noção de razão. A primeira doutrina apresentada lá no livro de filosofia seria a doutrina do eterno retorno, que, segundo Nietzsche, mostra-se como uma transvalorização dos valores e insere-se no contexto da cosmologia nietzschiana. Para Nietzsche, só há um mundo, este daqui, e ele é eterno e infinito. Mas as forças que compõem este mundo são finitas. Como o tempo é infinito, só 2 possibilidades se abrem. Ou o mundo atingiria um estado de equilíbrio durável, ou os estados por que ele passasse se repetiriam. No sistema do filósofo, porém, a força é dinâmica, busca tornar-se ainda mais forte a cada instante. Por isso não pode haver equilíbrio nem estabilidade. O que há é o combate constante, com a vontade de potência impulsionando a força ao domínio sobre as demais. Diante desse quadro, resta a alternativa da repetição. Então, o homem, diante dessa doutrina do eterno retorno, está condenado literalmente a viver repetidas vezes sem nenhuma razão objetiva, não cabendo a ele reclamar desse destino, mas sim aceitá-lo. Nietzsche chama essa aceitação de amor fati, ou seja, amor ao destino, pela qual o ser humano, ciente que não há poder transcendente que o ampare, dá sentido à sua própria vida. Isso implica amar cada momento como se ele fosse o último, literalmente eternizando o presente. Seria desta forma que o homem superaria as antigas oposições metafísicas como essência, aparência, sensível e inteligível, mutável ou permanente, e se torna consciente de estar integrado a um cosmos maior. Esse processo conduz o homem à criação de novos valores ascendentes, e ao fazer isso, nas palavras do próprio autor,
ele intervém no momento qualquer do processo circular desse eterno retorno, que é o mundo de fato, e assim recria o passado e transforma o futuro. Então, dentro desse processo de superação dos valores, também significa que o homem precisa ser superado. Esse homem preso à objetividade da ciência, ao ressentimento moral cristão, está sob o domínio da moral do escravo, como ele mesmo chama, em que se prezam os valores que Nietzsche denomina como inferiores. Valores estes como a humildade, a piedade, o amor ao próximo, a satisfação. Esses valores são falsos e, ao contrário do que se acredita, controlam o homem em vez de libertá-lo. Ainda nos aprofundando sobre essa noção de liberdade, Nietzsche fala que a liberdade pressupõe o abandono da condição de escravo. É preciso tornar-se senhor, tornar-se potência de si mesmo. E isso implica a adoção de novos valores, a personalidade criadora no lugar da mera objetividade, a virtude em vez da bondade, o orgulho substituindo a humildade, o risco e não a satisfação, o amor ao distante e não meramente o amor ao próximo. Esse homem capaz de ser senhor, esse homem que é capaz de ser potência de si, é o que Nietzsche chama de Übermensch, ou super-homem, aquele capaz de assumir riscos, de ser criativo, de orgulhar-se de si mesmo, amar o distante e ter a virtude renascentista. A moral do super-homem, assim, é a negação da moral do escravo. Ele tem a moral do senhor. Então, dessa forma, a vontade de potência, que termina de toda forma a culpa e o castigo que afirma ele que daria sentido à vida. Partindo para o estudo que Nietzsche fez sobre a noção de moral, quando a gente analisa as suas obras lá entre as décadas de 1870 e 1880, o filósofo passou a investigar minuciosamente esse conceito. Segundo Nietzsche, a história do Ocidente deparou-se com um fenômeno bastante peculiar e que influenciou toda a posteridade, o advento do cristianismo. A partir do momento em que a religião cristã se tornou uma instituição, passou a vigorar um modo de vida e de criação de valores morais voltado para os ensinamentos cristãos. Aqui eu gostaria de destacar uma coisa com vocês, galerinha. Em momento nenhum, Nietzsche criticou Jesus Cristo, mas sim o que fizeram do cristianismo a partir do momento em que a vida de Jesus se torna um fundamento para uma religião institucionalizada, ou seja, a partir lá dos apóstolos Paulo, Pedro e da fundação da Igreja Católica. Nietzsche afirma que o cristianismo imperioso a partir da Idade Média, com a noção de teocentrismo, impôs uma inversão de valores morais que culminaria no enfraquecimento do ser humano por ser a negação dos impulsos morais que falam mais alto em qualquer animal. Afirmações polêmicas como o cristianismo é a revolta de tudo que rasteja pelo chão contra aquilo que tem altura, poderiam condensar a forma como Nietzsche pensa em relação ao cristianismo. Segundo essa lógica, Nietzsche afirma que a vida humana não está dissociada da vida natural, o que requer o abandono da ideia iniciada por Sócrates de que o ser humano, por ser racional, diferencia-se completamente dos demais animais e da natureza. Aqui fica claro que ele dá um pontapé tanto na tradição filosófica quanto cristã. Para Nietzsche, esse modo de encarar a vida é negador da própria vida, pois retira do ser humano a sua força que reside justamente nos impulsos e nas paixões naturais. Os gregos antigos eram capazes de relacionar com uma religião que os permitia conviver com os impulsos naturais, o que refletia no seu modo de vida a criação de valores morais também. Lá na lógica grega antiga, a força e a fraqueza eram os fatores constituintes da bondade e da ruindade dos homens. O forte era bom e ser fraco era ruim. Ter altivez e coragem eram características dos homens considerados bons, e ser submisso, ser humilde, era característica de homens considerados ruins. Esse modo de dar valor reflete o tipo de sociedade grega, uma sociedade aristocrática,
Nietzsche não defendia o retorno de uma aristocracia e tampouco que o modo de dar valor grego à vida voltasse à tona. Ele apenas queria lhe apresentar como recurso didático a moral grega para mostrar que o ser humano já foi sim capaz de construir para si uma moral fortalecedora. Então, contrapondo a moral cristã e a moral grega, Nietzsche mostra que há uma completa inversão desses valores antigos. O que era considerado bom passou a ser considerado característica do homem mau, ou seja, ser forte, corajoso, contestador, de acordo com a nova postura proposta lá pela Igreja Católica, se tornou algo pertencente a um homem mau. O que era considerado ruim pelos gregos, como a submissão, a humildade e a fraqueza, segundo a lógica cristã, passou a ser considerado característica do homem bom. Esse movimento não só inverte os valores, como também troca o termo ruim por mal. Segundo Nietzsche, essa inversão de valores se torna regra para a sociedade contemporânea e é capaz, a partir do momento em que se tornou a regra moral para o Ocidente, de literalmente castrar a natureza humana e enfraquecer os seres humanos, pois ela tira a centralidade da vida da própria vida. O que isso significa, professor? Que tira as nossas condições naturais, biológicas e fisiológicas do cerne, do núcleo da nossa própria existência e concentra-se em uma vida voltada para o além, ou seja, nós não estamos vivendo aqui para o agora, mas sim estamos construindo uma obra que vai além da nossa vida, sendo praticada lá na promessa de uma eterna vida após a morte. Diante desta profunda crítica à moral cristã, Nietzsche ele propõe uma nova solução, o que ele chama de transvaloração. A transvaloração não é uma atividade isolada e nem se encerra nela mesma. É um processo contínuo que deve ser praticado ininterruptamente, visando sempre o fortalecimento do indivíduo. Transvalorar, segundo Nietzsche, é, de certa forma, analisar os valores morais, tendo em vista a manutenção daquilo que pode ser benéfico ao ser humano e a troca daqueles valores morais que poderiam prejudicá-lo. Essa seria uma forma possível e viável de se estabelecer uma valoração moral capaz de fortalecer novamente o ser humano e torná-lo capaz de explorar a plenitude da sua potência. Aí vocês podem estar se perguntando, peraí, professor, que valores são esses que Nietzsche está falando? São valores como o amor, a verdade, a noção de absoluto, a noção de perfeito. Se para Nietzsche a religião cristã no Ocidente criou valores que limitam o homem, é necessário que esses valores sejam superados, transvalorados, para que possa permitir que o ser humano atinja toda a sua potência. Então, ao analisar essa lógica cristã de limitação do ser humano, ele utiliza a expressão instinto de rebanho, na noção, é claro, de que a moral cristã ensina o indivíduo a só atribuir valor em função do rebanho, que também poderia ser traduzido em sociedades, em coletividades, em estados e nações. Então, o homem cristão seria escravo das expectativas dos outros, das boas e das más opiniões, fazendo-se dissimulado ao mesmo tempo que se sente culpado e infeliz dentro dessa lógica social. Então, seguindo essa lógica da transvaloração e da crítica moral cristã, Nietzsche aponta que os valores não são verdades divinas, verdades absolutas e imutáveis, mas sim são conceitos criados pelos próprios homens, portanto dependentes do tempo e do espaço em que se manifestam. Então, esses valores, ao longo do tempo, em diferentes espaços ocupados pela humanidade, eles vão sendo modificados, tendo seus sentidos e os seus valores modificados. Os critérios religiosos, por exemplo, de bondade e compaixão que nos foram impostos, acabam se tornando um instrumento de barganha divina em troca de uma suposta imortalidade e felicidade eterna. Quando Nietzsche diz, por exemplo, Deus está morto, ele estava querendo dizer que a crença em Deus está deixando de ser razoável. Então, o que seria então o homem abandonando a si mesmo?
Se Deus está morto e não serei mais recompensado e nem corro o risco de ser punido, então vale tudo? Não existe mais bem e mal dentro dessa lógica? É claro que diante de uma situação tão delicada, preferimos não nos confrontar com a realidade, pois se a conhecêssemos, possivelmente ela não nos agradaria, e quem sabe quando desejamos destruir algo no outro, queremos destruir aquilo que não suportamos em nós mesmos. A questão é até quanto podemos suportar de realidade. No entanto, Nietzsche não pretende dar uma solução para esse conflito, sendo o termo aqui aparência na sua filosofia o mesmo que fenômeno, e a única maneira ao nosso alcance de conhecer e perceber o mundo. Não é para menos que o existencialismo mais tarde teria como principal base a noção proposta por Nietzsche. Embora os filósofos em geral se orgulhem de seus pensamentos e muitas vezes se gabem de ter encontrado respostas para as questões da existência e da essência humana, o homem continua a se envolver numa batalha extremamente sangrenta consigo mesmo. Não há então para o homem resolução possível. As soluções que lhe são propostas são meras ilusões, e aqui ele destrona completamente toda a tradição filosófica que veio até ele. Ao mesmo tempo, a ilusão pode ser uma solução na medida que permite celebrar a vida dentro de seus limites, em uma espécie de ilusão consciente. É como se nós, homens, nos colocássemos diante de uma ilusão e preferimos abraçar essa ilusão do que enfrentar a realidade que nos cerca. Então, professor, o que seria essa expressão de Nietzsche? O que seria ir além do bem e do mal? Bem, pessoal, com essa proposta, eu acredito que Nietzsche queira nos dar um passo a passo de como podemos proceder diante dessa realidade ilusória. Na prática, ele quer nos fornecer coragem para ir além daquilo que nós estamos vivendo agora. Um modo de nos conscientizar e observar o mundo sem necessariamente traçar as linhas do maniqueísmo entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, e sim observar a realidade como ela se mostra, simplesmente aceitar ela do jeito que é, sem necessariamente taxar aquilo de certo ou de errado, de bem ou de mal. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Eu sei que o conteúdo ele é bem complicado, então se preciso, revejam a aula, e se mesmo assim sobrar alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou estar respondendo com vocês assim que possível, tá certo? Para casa, eu quero que vocês façam as atividades lá nas páginas 33 e 34, para que nós possamos estar resolvendo elas na próxima videoaula. Desejo a todos uma ótima semana, um grande abraço em cada um de vocês, segundo ano, e até mais.